Vamos então dar prosseguimento ao exame das execuções que nós começamos na aula passada, não foi? Nós estamos vendo as diversas espécies, né, as classificações que pode haver em relação à execução. Então, eu tinha falado a vocês da execução por título judicial ou título extrajudicial, é uma das classificações. Execução mediata ou imediata, conforme a execução implique ou não na formação de um novo processo. E nós tínhamos nos detido no final da aula numa classificação que é importante, que é aquela que distingue entre execução provisória e execução definitiva. É a partir dela que eu quero retomar. Então, salvo engano, na aula passada nós tivemos tempo de ver quais são as hipóteses em que a execução é provisória. Antes de retomar, eu só queria lembrar uma coisa que eu falei na aula passada, que é muito importante, que eu não sei se ficou bem assentada na cabeça de vocês, que é a seguinte: por favor, gente, tirem um pouco da cabeça de vocês, esqueçam essa ideia de que execução provisória é aquela em que há possibilidade de mudança do julgado, e definitiva é aquela que não há mais possibilidade de mudança. Nem sempre é assim. É mais interessante, ou é mais útil, é mais inteligente vocês pensarem que execução provisória é aquela que foi definida como tal pela lei. E execução definitiva é o resto. São as demais hipóteses. Então, o que o legislador não classificar como provisória é porque é execução definitiva. Tá? E quais eram os casos de execução provisória que nós examinamos e que existem no nosso ordenamento jurídico? São dois casinhos só que vocês se lembram. Primeiro, quando fundada em decisão não transitada em julgado, lembram? Então nós temos um título judicial, uma decisão judicial, mas que não está transitada em julgado. Já produz efeitos, já permite o ajuizamento da execução, etc., mas ainda tem recurso pendente. Bom, essa execução é provisória. Pode ser o último dos recursos que esteja pendente, um recurso lá no Supremo, sei lá. A execução é provisória. Tá? Só se tornará definitiva a partir do momento em que houver o trânsito em julgado. O trânsito em julgado da decisão proferida no processo de conhecimento. Bom, a segunda hipótese de execução provisória é relativamente nova. Lembra que nós vimos? Não sei se vocês estudaram da aula passada para hoje, mas espero que tenha ficado bem firme. Na verdade, assim, se vocês pararem para pensar, é uma hipótese bastante específica, né? Assim, é tal a quantidade de coisas que ela exige que, para falar bem a verdade, não vai ser muito comum de acontecer essa segunda hipótese de execução provisória. Qual é que era mesmo? É aquela hipótese prevista no famoso artigo 587 do Código de Processo Civil, que é muito interessante porque é a primeira vez na nossa história, né, nunca na história desse país, anteriormente, nós tínhamos um exemplo de execução provisória de título executivo extrajudicial. Antes dessa reforma aí de 2005, 2006, só havia execução provisória de título judicial. Agora, no 587, nós temos um exemplo, um caso de execução provisória de título extrajudicial. Mas para isso, vocês lembram, não é fácil. É preciso que a execução comece, e ela começa como definitiva. Haja embargos de devedor, sejam opostos embargos de devedor, e que eles sejam recebidos no efeito suspensivo. Aí já começa o caráter excepcional, porque a regra é de que os embargos não sejam recebidos no efeito suspensivo. Tá? Mas para que a execução se torne provisória, é preciso que haja embargos recebidos no efeito suspensivo, que ao final eles sejam julgados improcedentes e que contra eles haja apelação. Pois muito bem, enquanto pender esta apelação, a execução prosseguirá em caráter provisório, até que a apelação venha a ser julgada. Tá? Então, será provisória a apelação enquanto estiver pendente a apelação oposta contra a sentença que julgar improcedentes os embargos que tenham sido recebidos com efeito
suspensivo. Então, não me detenho mais, porque isso a gente viu, né, na aula passada. O que faltou a gente ver foi o seguinte: tá bom, professor, você explicou quando que a execução é provisória, quando que a execução é definitiva, eu entendi, né, já sei identificar os casos de provisoriedade. O que eu queria saber agora, professor, é o seguinte: qual que é a diferença do ponto de vista prático? Quer dizer, se a minha execução for provisória, o que muda em relação a ela ser definitiva? Deve ter alguma diferença. Só pode ter alguma diferença, né? Que senão não teria sentido distinguir entre os dois tipos de execução. Bom, claro que tem. Qual é a diferença entre uma execução definitiva e uma execução provisória? É isso que a gente tem que ver. Tudo bem? Assim, já vou apontar as diferenças, mas, em primeiro lugar, saibam do seguinte: tanto a execução provisória quanto a execução definitiva seguem o mesmo procedimento. Primeira coisa. Não tem uma diferença procedimental entre as fases, entre os atos da execução provisória e da execução definitiva. Nada disso. Ou, dizendo de outra maneira, a execução provisória processa-se como se fosse definitiva, porém com algumas ressalvas, digamos assim. A primeira observação, mais ou menos óbvia: se a execução é provisória, gente, e o credor está promovendo a execução ciente de que ela é provisória, ele faz isso por sua conta e risco. Quer dizer, pensem na situação: o sujeito é credor, tem o título, mas a execução dele é provisória. Bom, então, ou está fundada numa decisão não transitada em julgado, ou ainda tem uma apelação pendente e tal, contra os embargos. Se a pessoa promove a execução provisória, ela está fazendo isso por sua conta e risco. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se ao final a decisão em que se funda a execução for revertida, esse credor terá que arcar com os prejuízos que ele tiver causado ao devedor. Certo? Quer dizer, se a decisão for revertida, se a decisão for modificada, reformada, em suma, se o recurso vier a ser provido, né, além da execução ser extinta, porque o título desaparece, né, caso o recurso venha a ser provido, o credor vai ter que indenizar o devedor de eventuais prejuízos que esse devedor possa ter tido em decorrência da execução. Então, por exemplo, movi uma ação de indenização contra alguém. O sujeito me ofendeu, movi uma ação de danos morais. Ganhei em primeiro grau, ganhei em segundo grau. Feliz da vida. Mas a pessoa interpôs um recurso especial. Já posso executar? Posso, porque o recurso especial não tem efeito suspensivo. Posso executar. Só que a execução há de ser provisória, porque tem recurso especial pendente. A execução não é definitiva. Bom, se eu promovo essa execução e nela eu acabo causando danos ao devedor, porque, sei lá, penhoro bens, enfim, provoco algum tipo de dano, eu vou ter que indenizar. Né? E a responsabilidade aí é uma responsabilidade objetiva. Vale dizer, não vai ser preciso provar que houve culpa do credor. Né? Basta que tenha havido, basta que o credor tenha promovido a execução e, ao final, o resultado tenha se revertido. Né? Ou, veja se vocês entendem isso. O credor que promove a execução provisória assume o risco, né, assume o risco de eventuais danos que ele possa causar ao devedor. E vai ter que indenizar nos próprios autos. Essa é uma coisa importante. Esses danos que decorrerem da execução não precisarão ser discutidos numa ação autônoma, própria, independente. Não, nos próprios autos em que a execução se processou, vai ser possível
promover-se o ressarcimento, se necessário, fazendo-se uma breve liquidação para poder se apurar a dimensão, né, desses danos. Tudo bem? É isso. Bom. Ok. Uma segunda diferença entre a execução provisória e a execução definitiva é a seguinte. Essa é uma diferença, assim, talvez não tão importante, mas que vale a pena lembrar. É que, assim, se a execução é definitiva, pressupõe-se que a decisão já tenha transitado em julgado. O que significa que o processo principal, os autos principais, já estarão de volta, os recursos já foram julgados, os autos principais já terão sido devolvidos ao primeiro grau. Portanto, a execução definitiva se processa nos próprios autos. A execução provisória, qual é que é o problema? Se ela é provisória, é porque existe ainda algum recurso pendente. Portanto, os autos principais possivelmente estarão no tribunal, né? Ou nos tribunais, enfim, onde o recurso tiver que ser julgado. Então, veja o que nós vamos ter. Nós vamos ter o recurso se processando no tribunal, no órgão ad quem, mas um recurso desprovido, né, sem efeito suspensivo. Então, a parte já pode promover a execução provisória em primeiro grau. Agora, como é que ela vai fazer para promover a execução provisória se os autos estão aguardando o julgamento do recurso lá no tribunal? Bom, resposta. Vai haver a necessidade de formação de... A expressão que a legislação usa atualmente não é mais carta de sentença. Antigamente, antes da reforma de 2005, 2006, a gente dizia, o Código de Processo Civil dizia que a execução provisória se faria por meio de carta de sentença. Essa expressão o Código não usa mais, usa agora a expressão autos suplementares, que é, para falar bem a verdade, a mesma coisa que a antiga carta de sentença, né? Só mudou o nome. Que consiste exatamente no quê? Como o nome diz, autos suplementares. Quer dizer, um conjunto de cópias que a gente tira do processo original que está no tribunal, forma-se como chama isso? Um expedientezinho. Não é um novo processo, hein, gente? São só cópias do processo que está em trâmite lá em cima. Forma-se um expedientezinho com cópia das principais peças do processo, para, nesse expedientezinho, se dar início à execução provisória, até que voltem do tribunal os autos principais. Quando, então, os suplementares serão apensados, para que se possa prosseguir a execução dali para diante já nos autos principais. Tá? Então, isso é um detalhe só, como chama isso? Um detalhe prático, né? Claro, se o processo principal não está na vara, onde a execução deve ter início, tem que formar autos suplementares. Ótimo. Nem preciso dizer a vocês, isso é uma coisa óbvia, que é claro que se o recurso for acolhido e a decisão que está sendo executada for reformada, as partes devem ser repostas ao status quo ante. Lógico, vocês estão executando uma sentença, ou executando um acórdão. Então tem lá penhoras e a execução vai prosseguindo. Bom, aí vem a notícia de que o recurso que estava pendente foi provido, foi acolhido. E a sentença, que era de procedência, é reformada. Bom, as partes têm que ser repostas ao estado anterior, né? Agora, gente, de todas as diferenças entre a execução provisória e a execução definitiva, eu diria para vocês que essas três que nós vimos, de que pode haver indenização, tem que ser feito em autos suplementares e as partes têm que ser repostas ao status quo ante se o recurso for provido, são diferenças importantes, claro, mas eu diria assim, menos
menos visíveis ou menos relevantes, talvez. Tem uma, que é a que eu vou falar agora, que eu considero a principal diferença entre execução provisória e execução definitiva, que até agora eu não falei, eu deixei por último. Qual é? Senhores advogados, quando vocês promovem uma execução provisória, eu acabei de dizer que o procedimento é o mesmo que a execução definitiva, ela tem o mesmo processamento, mas tem uma diferença que é capital. É onde se torna relevante, digamos assim, o fato da execução ser provisória. Qual? É que se a execução é provisória, o credor, o exequente, aquele que está promovendo a execução, tem que prestar caução. Justamente, acho que a razão é evidente, né? Por que ele precisa prestar caução? Justamente porque existe o risco de, uma vez que a decisão ainda não está transitada em julgada e há recurso pendente, o resultado vir a ser revertido. Então a caução é fixada exatamente para que o exequente garanta o executado, digamos assim, de que, se houver reversão do resultado, o executado poderá ser indenizado. Tá? Então, assim, o exequente deve prestar caução. Só que, por favor, essa caução que o exequente prestará não deve ser exigida dele desde logo. Não é para começar, não é na hora de começar a execução provisória, não é na hora de promovê-la, não é na hora de entrar com a execução provisória que a gente vai exigir caução do exequente. Porque até nesse momento inicial o executado não tem prejuízo. Na verdade, a caução, gente, só vai ser exigida para 2 tipos de atos que o exequente queira praticar. Então, veja, para quem vai ser juiz, começou a execução provisória, vão tocando a execução provisória, como se ela fosse definitiva. Normalmente, tá? Vocês nem vão prestar atenção que ela é provisória por enquanto. Só num determinado momento é que aí, se a execução quiser prosseguir, daí para diante, vai ser necessária a prestação de caução por parte do exequente. Qual é esse momento? Ou quais são esses atos que exigem a caução? Diz o Código de Processo Civil. Para levantamento de dinheiro ou atos que importem em alienação de bens. Vejam só. Apenas se o exequente quiser promover ou proceder o levantamento de dinheiro ou alienação de bens, é que vai ser necessária a prestação de caução. Tudo bem? Desculpa, então estamos resolvendo um problema de microfones aqui, já está resolvido. Então, retomando. Desculpem. Eu estava dizendo a vocês, né, antes de falar do microfone, eu estava dizendo a vocês que a execução provisória é normal, prossegue normalmente, igual, como se ela fosse definitiva. Mas tem uma hora que ela para e só pode prosseguir se o credor prestar caução. Quais são esses atos que exigem caução? Está na lousa. Levantamento de dinheiro e alienação de bens. Bom, aqui já fica uma coisa óbvia, né? No fundo, a lei só exige caução, gente, quando o credor for praticar atos
que efetivamente podem trazer um prejuízo maior para o devedor, que é levantar o dinheiro que tenha sido penhorado, que tenha sido depositado pelo devedor, ou vender bens do devedor, alienar bens do devedor, em asta pública, etc. Então, aqui eu paro para mostrar para vocês uma coisa importante. Primeiro, é verdade que a execução provisória vai exigir caução para a prática desse tipo de ato. Mas, prestada a caução, esses atos, mesmo sendo execução provisória, poderão ser realizados. Então, professor, espera aí. Mesmo sendo provisória a execução, o credor pode levantar dinheiro já? Pode. Mesmo a execução sendo provisória, poderá haver alienação de bens do devedor em asta pública? Pode, desde que o credor tenha prestado caução. Professor, mas se alienar bens, se a gente vender bens, sendo execução provisória, houver alienação de bens, o que acontece se o resultado final for revertido? Se a execução for revertida? Resposta: paciência. Para isso é que é prestada a caução, para poder ressarcir eventuais prejuízos do devedor. Mas o devedor vai ficar sem o bem? Vai. Ele poderá ser ressarcido. Resolve-se em perdas e danos. Mas a execução provisória prossegue até o fim, com levantamento de dinheiro e com alienação de bens, desde que tenha sido prestada caução. O que pode acontecer, às vezes acontece, às vezes o exequente, credor, é uma pessoa prudente e, cautelosa. Então, o que às vezes o exequente faz? Ele entra com a execução provisória e toca a execução provisória até chegar na fase de levantamento de dinheiro ou de alienação de bens. Quando chega nessa fase, o próprio exequente, às vezes, prefere pedir ao juiz que se suspenda ali a execução provisória, aguardando-se o resultado do recurso, para não correr o risco de mais para frente ter que indenizar eventuais prejuízos. É um direito do exequente. Mas se ele insistir, se ele quiser e prestar a caução determinada pelo juiz, a execução prossegue, inclusive com levantamento de dinheiro e alienação de bens. Professor, esta caução tem que ser exigida pelo devedor ou deverá ser determinada de ofício, caso não haja requerimento, pelo juiz? Embora o código não o diga expressamente, me parece que cabe ao juiz fiscalizar o andamento do processo e fiscalizar para que ninguém sofra prejuízos irreparáveis. Então, eu acho que, chegando nessa fase, a execução provisória, de alienação de bens ou de levantamento de dinheiro, o juiz deve, de ofício, determinar a caução. Então, o juiz vai dar um despacho assim, olha, condiciono o prosseguimento da execução com levantamento de dinheiro ou alienação de bens, a que seja prestada a caução no valor tal. Tá? Essa caução é prestada, então, pelo exequente nos próprios autos, pode ser caução real, quer dizer, em bens, ou fidejussória, quer dizer, fiança, e o juiz tem que perceber que tem que ser de um valor tal que possa fazer frente a eventuais danos que o devedor possa sofrer, certo? Não adianta prestar uma caução de valor irrisório, né? Tem que ser um valor que o juiz entenda razoável, suficiente, etc. Professor, e se não houver prestação de caução? Bom, a execução para. Meio óbvio. Só para também concluir essa coisa mais óbvia, é claro que se depois a execução provisória se tornar definitiva, sem que tenha havido reversão do resultado, o próprio exequente, uma vez que a execução provisória se tornou definitiva, o próprio exequente levantará de volta a caução. Tá?
Então, essa, eu diria para vocês, é a principal diferença, certo, entre a execução provisória e a execução definitiva. Principal diferença. Só para a gente terminar, eu diria para vocês o seguinte, então agora, muita atenção. Qual é a regra que nós acabamos de aprender? De que se a execução é provisória, enquanto ela for provisória, para haver alienação de bens do devedor ou levantamento de dinheiro, o credor precisa obrigatoriamente prestar caução de ressarcir eventuais prejuízos. Tá? A caução é a regra, é a exigência. Agora, o próprio Código de Processo Civil traz duas exceções, que nós vamos examinar agora, duas exceções. A regra da exigência da caução em execuções provisórias. Então, a regra é a da caução, né, na execução provisória. Mas há duas hipóteses, então o que nós vamos estudar agora? Duas hipóteses em que a execução será provisória, é provisória ainda, mas, mesmo para a prática de levantamento de dinheiro e alienação de bens, a lei dispensa caução. Então, são execuções provisórias que vão até o fim sem caução, sem necessidade de caução. Vocês vão ver quais são as hipóteses e logo vão perceber a razão delas. Primeira exceção. Então, exceções à exigência de caução. Primeira, quando se tratar de dívida, quando a execução for de dívida de alimentos, dívida de alimentos ou decorrente de ato ilícito, dívida de alimentos ou de ato ilícito, desde que o valor do débito seja de até 60 salários mínimos. Tá? Então, se nós estivermos executando dívida de alimentos ou ato ilícito de valor até 60 salários mínimos, dispensa-se caução, e aí a lei acrescenta, desde que o juiz se dê conta de que o credor tem necessidade imediata desses valores. Quer dizer, desde que haja necessidade, urgência no recebimento desses valores. Tá? Então, 60 salários mínimos e urgência. Essa é a primeira hipótese. Acho que dá para entender, né, gente, por que a lei, nesse caso, dispensa caução. Nós estamos diante de uma situação de alimentos ou de débito decorrente de ato ilícito. Então, qual é a diferença? Só para ficar bem claro aqui. Bom, quando a lei fala em alimentos, a lei está falando em alimentos provenientes do direito de família. Então, quando a lei se refere a alimentos, são aqueles alimentos devidos em razão de casamento, união estável ou parentesco. São aqueles alimentos que, se não forem pagos, ensejam inclusive a decretação de prisão civil. Agora, além desses alimentos do direito de família, também os derivados de ato ilícito, que não ensejam prisão, os decorrentes de ato ilícito não geram prisão, mas permitem a dispensa de caução se até 60 salários mínimos. Por exemplo, imaginem que uma pessoa dirigindo um carro mata um pai de família. Ou causa danos a alguém que fica incapacitado para trabalhar. Vem o juiz na sentença e condena o causador dos danos a indenizar a vítima ou seus herdeiros pagando uma pensão mensal. Se isso for até 60 salários mínimos, isso pode ser levantado sem caução.
Tá? Aqui, gente, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma daquelas situações em que o legislador se depara com um confronto de pretensões ou de interesses. De um lado, né, por um lado, a caução, a exigência da caução, protege o devedor, porque afinal de contas sempre há o risco de reversão. Mas por outro lado, às vezes exigir caução numa situação como essa pode inviabilizar a execução. Justamente numa situação em que a execução pode ser urgente e envolve alimentos ou pensão decorrente de ato ilícito. Então, o legislador, qual foi a opção do legislador? Proteger o credor de alimentos. Mas para que o prejuízo não seja muito grande, ele limita o valor a até 60 salários mínimos que pode ser levantado sem prestação de caução. Então, até 60 salários mínimos independe de caução. Tudo bem? A segunda hipótese, em que se dispensa a caução, é a seguinte. Vocês sabem que a execução provisória ou é de título judicial, ainda não transitado em julgado, ou é de título extrajudicial naquela hipótese do 587 que nós estudamos. Essa segunda hipótese, de dispensa de caução, que nós vamos estudar agora, tem a ver com execução provisória de título judicial, ainda não transitado em julgado. Então, veja, o que nós temos? Um título judicial contra o qual pende recurso. Recurso especial, recurso esse não provido de efeito suspensivo, o que permite que já seja iniciada a execução, porém em caráter provisório. Pois bem, essa segunda hipótese, essa segunda exceção vai dizer o seguinte: se o único recurso pendente, se o único recurso que ainda estiver pendente for o agravo contra a decisão denegatória do recurso extraordinário ou recurso especial, o juiz poderá dispensar a caução desde que verifique que não há perigo de prejuízo irreparável. Desde que não haja perigo de prejuízo irreparável. Então, vamos lá. Em que consiste, então, essa segunda causa de dispensa de caução, segunda hipótese de dispensa de caução? Vocês lembram? Infelizmente, a gente viu isso não faz muito tempo, acho que vocês vão lembrar. Imaginem vocês que o juiz tenha proferido sentença, a parte prejudicada tenha apelado, o tribunal tenha proferido o seu acórdão, e agora, contra esse acórdão, só caiba recurso especial ou recurso extraordinário. Tá? Bom, primeira observação, se não for interposto recurso especial, nem for interposto recurso extraordinário, o acórdão transita em julgado, e se o acórdão transitar em julgado, a execução não será provisória, e sim definitiva. Agora, se a parte interpuser recurso especial ou recurso extraordinário, vai caber ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem fazer um prévio juízo de admissibilidade. Se for um juízo positivo de admissibilidade, sobe o recurso especial, o recurso extraordinário, e aí não haverá dispensa de caução. Tem que prestar caução. Agora, se houver o indeferimento pelo órgão de origem do recurso extraordinário ou do recurso especial, ainda cabe algum recurso neste processo? Cabe o agravo contra a decisão denegatória do recurso extraordinário e recurso especial. Bom, a execução continuará sendo provisória? Sim, porque ainda não houve,
como há esse agravo ainda não houve o trânsito em julgado. Então a execução é provisória. Mas se é só esse o recurso que está pendente, apesar de ela ser provisória, o juiz poderá dispensar a caução, verificando que não há perigo de prejuízo irreparável. Vejam que nessa segunda exceção, nessa segunda hipótese, não há limite de valor, como havia na primeira hipótese, em que havia um limite de 60 salários mínimos. Aqui mesmo, execuções de valor mais elevado poderão autorizar a dispensa de caução se o único recurso pendente for o agravo. Tá? Isso vai funcionar da seguinte maneira. Vejam, o recurso especial, o recurso extraordinário é interposto no tribunal de origem. O presidente ou vice-presidente indeferem o processamento do recurso e a parte prejudicada agrava. Lembrem-se, é aquele agravo nos próprios autos, né? Nós vimos recentemente, e que depois oportunamente será remetido ao STF ou ao STJ. A parte que já queira executar vai tirar cópia, formar os autos suplementares e vai promover a execução na vara de origem. E nesta execução, o juiz da vara de origem, verificando que o único recurso pendente é o agravo, poderá dispensar a caução, independentemente do valor, mas aqui o juiz tem que ter o cuidado de verificar, no caso concreto, se não há um risco muito grande de prejuízo irreparável. Então, o juiz talvez tenha que dar uma olhada na situação financeira do credor, para ver se ele é uma pessoa solvente, dar uma olhada no caso concreto, nas circunstâncias e tal, para ver se é caso ou não de dispensar a caução. Tá? E aí, numa decisão fundamentada, ele dispensa ou não. Claro, fala uma coisa óbvia, né? Da decisão do juiz que dispensa ou não dispensa a caução, a parte prejudicada poderá opor recurso de agravo de instrumento. É isto. Muito bom. Então, são essas as duas hipóteses em que a caução poderá ser dispensada. Tá? Eis aí, gente, as diferenças principais entre a execução provisória e execução definitiva. Tá? E com isso, vocês têm um brevíssimo panorama das principais classificações da execução. Eu queria, para dar prosseguimento, e antes da gente começar a examinar o procedimento, que é a parte mais interessante, eu queria examinar com vocês, eu sei que é uma parte meio chata, mas tem que falar rapidamente dos princípios da execução, princípios fundamentais da execução. Não sei se você já percebeu que todo assunto que a gente começa, toda matéria que a gente começa, um dos primeiros capítulos, princípios gerais. Então, tem os princípios gerais do processo civil. Depois, quando nós fomos estudar recurso, princípios gerais dos recursos. E agora que nós vamos começar a execução, eu não poderia pular os princípios gerais da execução. Felizmente, para nós, eles são bastante simples. Princípios. O primeiro princípio é o da autonomia da execução. Autonomia. Algumas pessoas, alguns alunos, etc., têm me questionado, às vezes, têm me perguntado se esse princípio da autonomia da execução continua existindo hoje em dia no nosso ordenamento jurídico, uma vez que depois da reforma de 2005 e de 2006, a execução deixou de criar um processo independente e passou a ser apenas uma fase subsequente do processo de conhecimento. Então, algumas pessoas têm dito, professor, uma vez que agora não tem mais um processo de execução autônoma fundado em título judicial, mesmo assim a gente pode falar em autonomia? E eu não tenho a menor dúvida de responder que sim, a execução continua sendo autônoma. Ou sob a forma de um processo, quando estiver fundada em título extrajudicial, ou sob a forma de uma fase autônoma, uma fase nova, uma fase subsequente.
quando se tratar de execução de título judicial. O que eu quero dizer com isso? A lei brasileira, gente, não mistura a execução com o processo de conhecimento. Tá? Ou haverá processos distintos, ou haverá fases distintas. Então, no meu modo de ver, a execução, seja de título judicial, seja de título extrajudicial, continua gozando de autonomia. Ela é uma fase autônoma, é uma fase nova do processo. Que independe, digamos assim, que não se confunde com a fase anterior, não se mistura com a fase anterior. Por isso que dá para continuar falando de autonomia da execução, não tem a menor dúvida. O segundo princípio, bastante simples também, é o da patrimonialidade. Patrimonialidade. Que é aquele princípio que diz que a execução civil, a execução no Brasil, não recai sobre a pessoa do devedor, mas sim sobre o seu patrimônio. Né? Esse é um princípio que os países civilizados, digamos, já há algum tempo adotaram. Se vocês pegarem livros antigos, livros escritos no século XVII, XVIII, XIX, vocês vão ver que naquele tempo a execução era pessoal. O que significava dizer que se a pessoa não pagasse as suas dívidas, ela corria o risco de ir presa. Isso já há bastante tempo foi superado nessa fase. Essa fase da prisão por dívidas não existe mais. Hoje, a execução é estritamente patrimonial. E aqui, eu tenho que fazer uma observação fundamental, que assim, se o devedor não tiver patrimônio, lamenta-se, mas o credor ficará sem receber. Não tem outra forma, senão a patrimonial. Portanto, a eficácia da execução, como chama isso? O resultado da execução depende do patrimônio. Existe um único remanescente, vocês sabem, no Brasil hoje em dia, de execução, digamos, que acaba afetando ou atingindo a pessoa do devedor, que é a execução de alimentos, na qual pode haver a decretação da prisão civil. Mas fora essa hipótese, ela é estritamente patrimonial. Não é? E o que a gente tem observado, inclusive, nos últimos anos, é que, mesmo sendo patrimonial, tanto a Constituição quanto a legislação vem restringindo ainda o alcance da execução, tornando alguns bens do patrimônio do devedor inalcançáveis, inatingíveis, impenhoráveis. É o que acontece com o bem de família. É o que acontece com as cadernetas de poupança até um certo limite, 40 salários mínimos, são impenhoráveis. Não é? Então, há uma série de limitações, de restrições à execução civil no Brasil, execução por dívida. Né? Terceiro princípio é o do exato adimplemento. Exato adimplemento. Que é a tal história. É um princípio, eu diria, é um ideal a ser alcançado, que consiste em, dentro do possível, fazer com que a execução seja específica. Já explico. O princípio do exato adimplemento vai exigir que a execução, dentro do possível, venha a ser uma execução específica. Isto é, a execução ideal será aquela que dará ao credor, a execução ideal, será aquela que dará ao credor o mesmo que ele teria se o devedor tivesse cumprido voluntariamente, espontaneamente, a sua obrigação.
Por exemplo, se a obrigação é de fazer ou de não fazer, a execução específica seria encontrar uma maneira de satisfazer a obrigação, realizando-se, cumprindo-se aquilo que o devedor tinha se obrigado a fazer. Deixando, então, para converter-se a obrigação em perdas e danos, só em último caso, quando se tornar impossível, quando não for viável, a execução específica. Então, vocês vão ver aí ao longo do curso, eu até já falei um pouco disso na aula passada, o nosso Código de Processo Civil vai munir o juiz de técnicas, como nós vimos, técnica de subrogação e técnica de coerção, para permitir que o juiz pressione o devedor, digamos assim, institua meios de coerção que façam com que o devedor acabe cumprindo a obrigação e que o devedor fique perfeitamente satisfeito por obter aquilo que ele teria obtido se tivesse havido cumprimento voluntário. Porque não sei se vocês concordam comigo. Se a obrigação é de fazer, a conversão em perdas e danos nunca é plenamente satisfatória, porque a conversão em perdas e danos é o equivalente em dinheiro da obrigação, mas não é a própria obrigação. Então, o que a nossa legislação estabelece como ideal é, sempre que possível, e dentro do possível, que se tente, por meio da execução, alcançar o exato adimplemento, daí o nome do princípio, o exato adimplemento da obrigação. Só quando isso se tornar impossível, ou então, nos casos em que o próprio credor concordar, então, só havendo concordância do credor ou impossibilidade do exato adimplemento, é que o juiz vai converter em perdas e danos. É isto. Tudo bem? Quarto princípio. É o da disponibilidade da execução. Isso é interessante porque já abordam questões processuais mais específicas. Disponibilidade. É um princípio que vai dizer que o exequente, pode a qualquer tempo desistir da execução, esteja em que fase ela estiver, sem necessidade do consentimento do devedor. Daí a disponibilidade da execução. Eis um ponto aqui em que o processo de execução difere do processo de conhecimento. Por quê? Porque, só para refrescar a memória de vocês, no processo de conhecimento, depois que o réu já tiver respondido à ação, já tiver contestado, para que haja desistência, é preciso que ele concorde. A desistência depende do consentimento do réu. Por quê? Porque a partir do momento que ele apresentou a sua defesa, surge um interesse do réu de que o processo vá até o fim, para que o juiz decida a questão de mérito com força de coisa julgada material. Então, no processo de conhecimento não vigora o princípio da disponibilidade, porque para desistir precisa do consentimento do réu. No processo de execução, não. Vigora, isto sim, o princípio da livre disponibilidade. Então, ele pode desistir a qualquer tempo e sem o consentimento. Há, no entanto, como toda boa regra, essa é uma das características do direito, né? Toda boa regra tem que ter alguma exceção. E o examinador é uma coisa incrível. O examinador gosta de perguntar justamente a exceção.
tem um caso, ou uma hipótese, assim, uma circunstância, que, se verificada, não vai dar ao credor ou exequente o direito de desistir livremente. Para desistir, ele vai precisar, agora sim, do consentimento do devedor. Quando que isso ocorrerá? Em que situação? Vocês conseguem imaginar? Diz o Código de Processo Civil. Só haverá necessidade... Então, a regra é da disponibilidade. A exceção é: a desistência dependerá do consentimento do devedor se ela tiver sido embargada, e desde que os embargos não versem exclusivamente sobre matéria processual. Repito, para que haja necessidade do consentimento do devedor, para que o credor possa desistir, é preciso, primeiro, que o devedor já tenha embargado. Então, ele tenha o posto embargos de devedor. Tudo bem? E mais, que esses embargos não versem exclusivamente matéria processual. Portanto, gente, tem que ser embargos, entre aspas, de mérito, isto é, embargos que sirvam para discutir o débito, a dívida, direito material. Porque se os embargos forem só para discutir questões do processo de execução, empenhorabilidade de bens, vício de citação, vício de avaliação, enfim, matéria processual, o devedor não precisará consentir. Ele só precisa consentir se ele opôs embargos para discutir a dívida. Aí ele precisa consentir. Por quê? Gosto sempre que vocês pensem na lógica. O legislador não vai pondo as coisas à torto e à direito sem uma lógica, sem um critério. Por que se ele opôs embargos para discutir a dívida, aí ele precisa consentir? Bom, porque aí surge para ele o interesse de que o juiz se pronuncie nos embargos sobre a dívida. Não é? Declarando se ela de fato existe, se não existe, se está prescrita, se não está, se houve transação, se não houve, enfim, o aspecto material. Então, aí, se o credor quiser desistir, o devedor precisa consentir. Tá? Fora essa hipótese excepcional, a desistência é livre. Agora, é claro, se o exequente desistir, ele arca com as custas do processo e, eventualmente, com os honorários da parte contrária, se a parte contrária tiver advogado. Isso é uma regra geral, né, gente? Quem desiste tem que arcar com, digamos, as custas, despesas, honorários advocatícios. Tá certo? Então, acho que tranquilo, né? Não tem grandes dificuldades. Um quinto princípio, vou já passar para... é o da utilidade. Utilidade. Que vai dizer uma coisa também bastante lógica, né? Que diz assim: não se promoverá a execução, não se promoverá a penhora de bens, se isso não trouxer um resultado útil para o credor. Como assim? Então, repito, não se promoverá a penhora de bens, não se promoverá a execução, se isso não trouxer alguma utilidade para o credor. Por exemplo, dá um exemplo de aplicação do princípio da utilidade. O Código de Processo Civil vai dizer assim: o juiz não deve deferir uma penhora de bens de valor tão pequeno que não consiga fazer nem mesmo frente às custas do processo. Porque, não sei se vocês percebem, aí nós vamos estar, se a penhora de bens envolver bens de valor
de valor tal que não cubram nem as custas, nós vamos ter uma desvantagem para o devedor, sem que tenha qualquer utilidade para o credor. Porque se o valor daqueles bens for consumido em custas, o credor não vai receber nada. Então a execução seria, aí nesse caso, inútil. Ela traria um incômodo para o devedor, sem trazer nenhuma vantagem para o credor. Aí o juiz, percebendo isso, indeferirá a penhora de bens e o segmento da execução. Tá? Que no fundo, é tudo bem que nós estamos no capítulo da execução, estudando os princípios da execução, mas no fundo tem por trás a questão maior do processo civil, que é a questão de os atos no processo civil só devem ser praticados quando haja o quê? Qual é uma das condições? Para que haja ação é preciso 3 condições. Qual é que? Interesse. Quer dizer, se não há utilidade, sem a utilidade não haverá interesse para a prática do ato. Não é? Sexto princípio. Eu estou avançando rapidamente porque eu acho que esses princípios são relativamente simples e existem coisas mais complicadas para a gente estudar a respeito da execução. Sexto princípio é o mais invocado pelos executados, pelos devedores. Chama-se princípio da menor onerosidade. É rara a execução, em que o devedor, num determinado momento, numa determinada fase, não venha com uma petição invocando o princípio da menor onerosidade. Que é aquele princípio que vai dizer que, agora prestem bastante atenção, ele diz assim: havendo mais de uma forma possível, equivalente de se satisfazer o credor, se por diversas maneiras possíveis houver a possibilidade de satisfazer o credor, o juiz deverá optar pela menos onerosa ao devedor. Menos onerosa ao devedor. Bom, gente, então, na verdade, o que esse princípio está dizendo é uma coisa de bastante bom senso, né? Se existem vários mecanismos equivalentes, pelos quais se consiga alcançar a satisfação do credor, vamos optar pela que seja menos onerosa ao devedor. Esse princípio, ou a extensão desse princípio, tem sido bastante deturpada. Vejam, esse princípio da menor onerosidade tem que ser conjugado com o princípio do exato adimplemento. Antes de mais nada, a execução serve, a finalidade da execução é alcançar a satisfação do credor. Esse princípio só deve ser invocado se havendo formas equivalentes de satisfação do credor, pelas quais o credor possa ser satisfeito, opte-se pela menos onerosa. O que a gente tem visto é o seguinte: o credor vem e pede a penhora de contas bancárias do devedor. O credor tem direito. O primeiro bem a ser penhorado, se houver, é dinheiro. Por quê? Qual é a vantagem de se penhorar dinheiro? Bom, dinheiro, basta entregar o dinheiro para o credor. Dinheiro não precisa ser alienado em asta pública, não precisa fazer avaliação de dinheiro, etc. Então, é claro que é muito mais satisfatória a penhora do dinheiro. Mas o que acontece é assim: penhora dinheiro, vem o devedor e diz assim: pelo princípio da menor onerosidade, está me trazendo muito prejuízo a penhora das minhas contas bancárias. Requeiro a penhora desses móveis velhos que estão aqui no fundo da minha casa. Claro que eu estou exagerando um pouco no exemplo, mas visivelmente a gente percebe que o devedor invoca esse princípio para tentar de alguma forma escapar ou se furtar da execução sem se privar dos bens que ele considera mais úteis ou mais importantes, etc. Isso o juiz não deve deixar.
O que o juiz deve verificar é se existe um outro meio equivalente de satisfação do credor, equivalente. E se houver, aí sim o juiz deve optar pelo menos oneroso. Por exemplo, sei lá, eu tenho 2 imóveis, eu tenho 3 imóveis, todos de valor equivalente, mas um eu uso para mim, bem de família, é empenhorável, o outro é perto da minha casa e o outro é 6 quarteirões, tem o mesmo valor. Eu preferia que penhorasse o mais distante, porque o outro é perto da minha casa, eu uso para alguma... Bom, se é assim, eu acho que o juiz verificando que os bens são equivalentes e que não faz nenhuma diferença, bom, o juiz pode deferir que a penhora recaia sobre o bem que é um pouco mais distante, desde que eles tenham valores assemelhados e coisas assim. Compreendem? É isto. 7º princípio, muito rapidamente, é, na verdade, um princípio que tem uma dimensão que vai além das execuções, né? No fundo, esse 7º princípio que eu vou escrever agora é um princípio geral do processo civil, é um princípio da teoria geral do processo. Mas eu só vou mencioná-lo aqui para reforçar que ele se aplica também às execuções, que é o princípio do contraditório. Contraditório. Vale a pena relembrar esse princípio aqui, porque houve época, gente, não é do tempo de vocês, mas nos anos 70, 80, até 80 mais ou menos, chegou a haver uma certa controvérsia, hoje completamente superada, se haveria ou não contraditório nas execuções, ou se o contraditório seria próprio apenas dos processos de conhecimento. Essa dúvida dos anos 80 até tinha, digamos assim, uma justificativa, que era a seguinte: nos processos de conhecimento, o contraditório era visível, porque o réu podia contestar, recorrer, se manifestar, etc. Ao passo que nos processos de execução, lá nos anos 80, se o executado que quisesse se defender, era isso que chamava a atenção dos processualistas, nos anos 80, para que o executado pudesse se defender, ele tinha que opor embargos. Só que os embargos tinham, e aliás continuam tendo, natureza de uma nova ação. Então, o que alguns processualistas sustentavam é que, olha, o executado não pode se defender dentro da execução, na própria execução, no bojo da execução. Todas as defesas que ele porventura tem, ele terá que apresentar uma ação própria, de conhecimento, autônoma, que são os embargos. Isso significa dizer, então, que na execução não haveria contraditório. Bom, esse entendimento, hoje em dia, não se sustenta. Acho que ninguém mais pode sustentar isso, né? Primeiro, assim, para derrubar, eu acho, esse argumento de que não haveria contraditório na execução. A Constituição Federal, que está acima do processo civil, ao falar do contraditório, lá no artigo 5º, num dos seus incisos, diz: todos os processos judiciais e até mesmo os administrativos deverão observar o contraditório. Ora, se todos os processos judiciais têm que observar o contraditório, e se a execução é um processo judicial, por consequência, tem que ter o contraditório. Além disso, e isso eu vou só falar, não vou explicar ainda com maiores detalhes, desde os anos 80, portanto não é coisa de agora, a doutrina brasileira e a jurisprudência brasileira de processo civil, desde os anos 80, muito influenciada pelo processo civil italiano, passou a admitir, isso nós vamos detalhar mais para frente depois, mas já posso dizer, desde os anos 80, vocês já devem ter ouvido falar, a doutrina passou a admitir no Brasil um mecanismo alternativo de defesa aos embargos. Por quê? Porque nos anos 80, para embargar,
Hoje nós vamos ver que isso mudou, mas nos anos 80 só se podia embargar quem tivesse passado pelo constrangimento, pelo aborrecimento, pela chateação de ter tido os seus bens penhorados. Isso foi até 2005, 2006. A pessoa só embargava depois de ter passado pelo constrangimento de ter os seus bens penhorados. E a doutrina italiana já vinha observando que em alguns casos não era justo que a pessoa só pudesse se defender depois de ter sofrido a penhora, que a penhora é sempre um constrangimento, né, uma humilhação, sei lá, um aborrecimento, pelo menos. E às vezes tinha casos que a pessoa tinha o recibo, pagou. Para poder alegar que pagou, ela tinha que passar pela penhora. Então, veja, desde os anos 80, se passou a admitir um mecanismo alternativo de defesa que permitia ao executado se defender em determinadas situações, que nós vamos estudar no momento oportuno, sem precisar opor embargos. Portanto, sem a necessidade do quê? Qual era a vantagem desse mecanismo alternativo de defesa já nos anos 80? Permitia ao executado apresentar suas defesas sem passar pelo constrangimento da penhora. Esse mecanismo alternativo de defesa, gente, não tinha natureza de ação nem processo autônomo, ele era dentro da execução, ele era no bojo da execução. E ele acabou sendo apelidado, denominado de exceção de pré-executividade. Depois nós vamos discutir se esse nome está certo, se é um nome apropriado, adequado ou não, mas o nome que acabou se consagrando para esse mecanismo de defesa, vocês sabem, foi o nome de exceção de pré-executividade. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a partir do momento em que isso passou a ser admitido no Brasil, ninguém mais pode negar a ideia de que na execução haja contradição. Se o executado pode se defender, se valer desses mecanismos de defesa dentro da própria execução, é porque algum contraditório a execução tem. Tá? Deixa eu já falar uma coisinha para vocês que é bem prematuro para falar, mas eu acho que já pode ser útil. Na aula passada, quando nós começamos a estudar a execução, eu disse para vocês assim, vocês lembram? Tomem cuidado, porque hoje em dia o procedimento da execução por título judicial é diferente do procedimento da execução por título extrajudicial. De fato, são diferentes os dois tipos de procedimentos, os dois tipos de execução, etc. Eu não vou detalhar mais, mas eu perguntaria já de cara para vocês. Se vocês tivessem que dar um palpite, arriscar, vocês acham que o contraditório deve ser mais pleno, mais extenso na execução por título extrajudicial ou na execução por título judicial? Me parece óbvio, não sei se vocês concordam, que o contraditório há de ser mais extenso e mais amplo na execução por título extra. E por quê? Porque se é por título extra, esta execução não terá sido precedida de nenhum processo de conhecimento. É a primeira vez que o credor está levando o título a juízo para cobrá-lo do devedor. O que significa, então, que o devedor vai poder se defender alegando todas as defesas que ele, porventura, tenha. E, de fato, vai ser assim. Nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, quando estudarmos a execução por título extrajudicial. Já na execução por título judicial, nós vamos ver que o devedor tem uma série de restrições sobre o que ele pode alegar. Por quê? Bom, porque ele já teve a oportunidade de discutir a dívida, de apresentar suas alegações na fase de conhecimento. O que ele não alegou lá, porque não quis, porque esqueceu, porque ele não vai poder querer realegar aqui. Né? Claro que não. Então, o que a gente pode concluir é: há contraditório nos dois tipos de execução, não tenho dúvida. Há contraditório sempre. Mas se tivesse que dizer que um é mais extenso, mais amplo, mais amplo, seria o da execução por título extrajudicial, por razões óbvias. Né?
E mais para frente a gente vai ver que de fato é assim que funciona. Eis aí os principais princípios da execução civil no Brasil. 7 princípios, etc. Nem preciso dizer a vocês que esses são princípios específicos da execução. Mas é claro que a ela também se aplicam aqueles princípios gerais do processo, princípio da isonomia, sei lá, princípio enfim, os princípios gerais que nós já vimos, já estudamos anteriormente. Tudo bem? Antes de começar o procedimento, tenha um pouco de paciência, acho que a gente consegue começar ainda hoje, mas antes, eu queria examinar com vocês, rapidamente, os requisitos das execuções. Essa fase inicial é sempre assim, princípios, requisitos, espécies, mas a gente já passa logo ao procedimento, que aí sim fica mais interessante. Todas as execuções têm que preencher 2 requisitos. Quais? Toda execução pressupõe uma obrigação consubstanciada num título executivo. Então, não há execução sem que haja um título. Nulla executio sine título. A elegância e a brevidade do latim. Né? Mas é melhor falar em português para não acabar não confundindo no dia da prova. Não há execução sem título. Nulla executio sine título. E além disso, claro, é preciso que haja o segundo requisito, também é bastante óbvio, que haja o inadimplemento, né? Inadimplemento do devedor. Porque se ele é pontual e adimplente, bom, evidentemente que a execução não tem o menor sentido. Vou falar muito rapidamente sobre esses 2 requisitos. Título executivo. Primeiro, existe uma discussão que eu não vou entrar aqui, porque ultrapassa o nosso interesse aqui, não é uma coisa que é perguntada em concurso, sobre qual seria a natureza jurídica de um título executivo. Se é um documento, se tem natureza de documento, se tem natureza de ato representado por uma carta, enfim, tem uma discussão interminável que não vem ao caso aqui para nós discutir. O que para nós é relevante é saber o seguinte: título executivo para nós é aquilo que a lei considera como tal. Uma vez que o título executivo funciona como a chave que dá acesso à execução, considerar um documento como título executivo é algo muito importante, porque dá ao portador desse documento, ao titular desse documento, o direito de ter acesso à execução, com o que passa a ter direito de tomar determinadas providências que atingem diretamente o patrimônio do devedor. Então, muito consciente disso, vem o legislador e diz, olha, não é qualquer documento. As partes, por exemplo, ainda que maiores e capazes, não podem criar um documento e dizer, isto aqui vale como título executivo extrajudicial. Não se pode inventar um título executivo. Só a lei é que pode criá-los, não é? Só a lei. Claro que para isso o legislador vai verificar se o documento é seguro, se ele tem aqueles atributos de certeza, liquidez, exigibilidade, enfim. E aí o legislador vai enumerar quais são os títulos. Se vocês também, mais uma vez, preferirem a elegância do latim,
dá para a gente dizer que o rol legal dos títulos executivos é um rol taxativo ou números clausos. Então, não é um rol aberto, é um rol fechado. Só a lei pode criar títulos executivos, títulos com força executiva, não sendo dado às partes inventar, criar, inovar a respeito. Se vocês que tiverem curiosidade, o Código de Processo Civil vai fazer isso em 2 artigos muito importantes. Vai enumerar os títulos judiciais, portanto, aqueles formados com intervenção do judiciário, no artigo 475, letra N. Tá. Então, se vocês forem ao artigo 475, letra N, vocês verificarão que há uma listinha de títulos executivos judiciais, isto é, formados pelo Poder Judiciário. Só lembrando muito rapidamente alguns, qual é o mais importante, qual é o título executivo judicial por excelência? A sentença condenatória civil. Vejam, sentença declaratória, como nós vimos na aula passada, e sentença constitutiva não são títulos executivos. O título executivo é a sentença civil condenatória. Vejam que o Código de Processo Civil não diz sentença condenatória transitada em julgado, porque o legislador sabe muito bem que, mesmo que não haja o trânsito em julgado, se não houver mais recurso dotado de efeito suspensivo, o credor já pode promover a execução, que é verdade, será provisória, mas será execução. Tá? Então, não é, a sentença não necessariamente precisa estar transitada em julgado para ser título executivo. Basta que não haja mais recursos dotados de efeito suspensivo. O que mais é título executivo judicial? Diz o Código, a sentença penal condenatória, aqui sim, transitada em julgado. Tá? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Ela é título executivo. Título executivo para ser executado na esfera civil. Então, o que é preciso? Que tenha havido um crime, que o Ministério Público, ou se for ação privada, o querelante lá, me corrijam aqui se eu tiver, promova a ação penal e que haja uma condenação. Bom, dá para executar na área civil? Dá. Executar o quê, professor? Os danos decorrentes do crime, do fato criminoso. Tá? Para isso é preciso que a sentença penal tenha transitado em julgado. É óbvio que a sentença penal não vai dizer, salvo excepcionalmente, me parece, ou nunca talvez, a sentença penal condenatória não vai dizer qual é o quantum de beato, qual é o valor dos danos que o criminoso causou. O que significa que possivelmente ou certamente na esfera civil, antes de se promover a execução, vai haver necessidade de um prévio processo de liquidação dos danos decorrentes do crime. Então, se é um homicídio culposo, um acidente de trânsito, é uma lesão corporal culposa, crime de trânsito, o réu foi condenado. Pode-se executar no civil? Pode-se, mas vai ter que fazer não há necessidade de mover uma ação de reparação de dano, mas vai haver necessidade de se promover a liquidação. Tá? Um detalhe importante que eu tenho visto muita gente errar, é preciso que vocês saibam isso, um detalhe importante é o seguinte, a sentença penal condenatória é título executivo judicial, mas é título executivo judicial contra quem figura na sentença penal condenatória. Portanto, se alguém foi condenado criminalmente, eu posso promover execução direta, precedida talvez de uma liquidação
contra o criminoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto, às vezes, acontecer o seguinte: motorista de uma empresa sai dirigindo de forma imprudente ou de forma negligente, imperícia, etc., e causa um acidente e mata alguém, ou causa lesões corporais em alguém, causa danos a alguém. É condenado criminalmente. Pergunto a vocês, é possível promover uma execução contra o motorista da empresa, o criminoso condenado? Sim. Agora, o que eu tenho visto é algumas pessoas quererem promover uma execução direta contra o patrão, baseando-se naquele dispositivo que diz que o patrão responde pelos danos causados pelo empregado. Resposta: não dá para promover execução direta contra o patrão. Impossível, o juiz vai indeferir a inicial. Por quê? Professor, mas o patrão responde pelos danos do empregado. Eu sei, mas não há nulla executio sine título. Só existe título executivo judicial contra aquele que foi condenado. Não existe título. O patrão participou do processo criminal? Se defendeu no processo criminal? Não. Então, cadê o contraditório em relação a isso? Tem que mover contra o patrão um processo de conhecimento. Tá? Para quê? Porque o patrão pode comprovar coisas. Ele não era mais bem empregado. Ele não estava no exercício das suas funções. Coisa que o patrão não teria tido oportunidade de provar ainda, porque não fez parte do processo criminal. Tá? Então, é só contra o condenado que a sentença penal condenatória é título executivo judicial. Tá? Também é considerado título judicial a sentença que homologa a transação, o acordo entre as partes. Acordo esse, gente, que pode inclusive extrapolar o objeto do litígio. Quer dizer, às vezes as partes, o autor promove uma ação contra o réu, discutindo um determinado ponto. Nada impede que elas venham a fazer um acordo envolvendo outros pontos ou outras questões. Tá? A sentença homologatória de acordo pode abranger além do objeto inicial do processo. E vale como título executivo judicial. Tudo bem? A sentença arbitral. A sentença arbitral é título executivo judicial. Está expressamente considerada pelo Código de Processo Civil como tal. O problema, gente, é que a sentença arbitral não pode ser executada pelo próprio árbitro. O árbitro pode proferir a sentença, pode decidir o litígio, mas ele não tem meios de executá-lo, porque ele não tem o poder estatal a seu comando. Então, se a sentença arbitral não for voluntariamente executada pelo devedor, o credor entra em juízo, com a sentença arbitral, pedindo ao juiz que execute. Sentença estrangeira, né? Sentença condenatória estrangeira, também é título executivo judicial. Enfim, isso tudo está enumerado no artigo 475, letra N, depois vocês dão uma olhada, também não vamos... E os títulos executivos extrajudiciais estão enumerados no artigo 585, famoso artigo 585, que tem uma lista, um rol de documentos que são títulos executivos também, mas são criados sem a participação, sem a intervenção do Poder Judiciário. Eu convido vocês, não vamos estudar, tem um monte de incisos, a darem uma lida depois em casa com calma em quais são os títulos executivos extrajudiciais. Então, vocês vão ver ali a nota promissória, o cheque, a duplicata, as confissões de dívida, desde que assinadas por duas testemunhas, os instrumentos públicos de confissão de dívida, os contratos escritos de locação, ainda que não assinados por testemunhas, o contrato de locação é título executivo extrajudicial. E aí por diante, vocês dão depois uma olhada em casa com calma. Deixa eu fazer uma observação importante. O Código de Processo Civil, que é dos anos 70 e passou por inúmeras reformas, procura enumerar, dentro do possível,
a maior quantidade de títulos executivos, né? Agora, nada impede que leis, como se diz, especiais, leis outras, desde que leis criem outros títulos extrajudiciais. Então, vejam, se eu perguntar a você, o rol legal de títulos é taxativo? É. O rol do Código de Processo é taxativo? Não, porque pode haver outros títulos criados em leis especiais. Por exemplo, cédula de crédito bancário. Não sei se vocês sabem do que se trata, mas a cédula de crédito bancário foi considerada título executivo por uma lei especial 10.931, que é uma lei de 2004. Não é? E por aí vai. Uma pergunta importante, gente, aqui a respeito de título executivo, ou uma ou duas perguntas importantes antes da gente avançar. Primeiro, é possível uma execução estar fundada em mais de um título executivo? É possível? Sim ou não? A resposta é perfeitamente possível. Tem até uma súmula do STJ, é a famosa súmula 27, que permite que a execução possa estar fundada em 2 ou mais títulos executivos. E aqui é preciso que vocês observem o seguinte. Primeiro, uma coisa mais fácil da gente perceber. É claro que se eu contraio uma dívida e para pagar essa dívida emito 2 ou 3 ou 4 cheques, cada um representativo de uma parcela da dívida, é perfeitamente possível promover a execução dos 4 cheques cumulativamente. É até conveniente que assim seja, dada a relação de conexão, uma vez que se trata de cheques para o pagamento da mesma dívida, cumular. Isso é perfeitamente possível, mas também é possível que a mesma dívida, isso acontece, vocês vão ver sobretudo com bancos, a mesma dívida, o mesmo débito esteja representado por 2 ou até mais títulos executivos. Então o sujeito vai ao banco, pede um empréstimo, assina um contrato dizendo que está recebendo um empréstimo de 50 mil reais assinado por 2 testemunhas. Isso é uma confissão de dívida firmada por 2 testemunhas. Já é um título executivo. Mas para ter mais garantia, o banco ainda pede que o sujeito assine uma promissória garantindo aquela mesma dívida. Então é uma dívida só. Só que é uma dívida garantida por 2 títulos. É possível promover a execução com base nos 2? Claro, uma execução só, né? Com base nos 2? Sim. Porque se algum tiver algum tipo de defeito, algum tiver algum tipo de imperfeição ou de nulidade, a execução se sustenta pelo outro. Tá? Perfeitamente possível e admissível. O que não dá, gente, eu diria que a única restrição não é possível promover a execução de títulos que tenham procedimentos diferentes. Por exemplo, me parece óbvio que não dá para fazer uma mesma execução baseada num título judicial e num título extrajudicial. Não é? Porque aí os procedimentos vão ser diferentes. Aliás, isso a gente aprende em teoria geral do processo. Um dos requisitos para acumulação de pedidos é que eles tenham o mesmo procedimento. A mesma regra se aplica aqui na execução. Para acumular uma execução fundada em 2 ou mais títulos, tem que ser o mesmo procedimento. Tá. Tudo bem? Uma questão que está se colocando aqui, muito importante, quer dizer, uma questão já antiga, mas está ganhando um peso maior, eu submeto a vocês para ver o que vocês acham, é o seguinte: a execução tem que estar instruída com o título. É suficiente que ela seja instruída com cópia do título, cópia autenticada do título? Porque
Normalmente, um documento pode ser substituído pela cópia autenticada. Mas no caso do título, claro, essa pergunta só faz sentido quando a gente fala de título executivo extrajudicial, certo? Porque se o título executivo é judicial, bom, a sentença não é cópia, né? A sentença terá sido dada no processo. Mas quando se trata de título executivo extrajudicial, pode haver utilização de cópia? Eu diria que neste momento a resposta é, neste momento ainda, a resposta é, em regra, ela tem que ser instruída com o original. Regra quase absoluta. E por quê? Porque cópia podem ser tiradas tantas quantas a pessoa quiser. Se a execução pudesse estar embasada em cópias, seria possível a pessoa promover mais de uma execução com base no mesmo título. Sobretudo quando é título de crédito, ainda que circula. Né? Então, a exigência da apresentação do original é para a própria segurança do processo de execução. O original está ali, significa que não vai haver outras execuções com base no mesmo documento. Né? Existe alguma exceção? Existe. Por exemplo, tem-se admitido cópia se ficar demonstrado que o original, por exemplo, está servindo para instruir outro procedimento, por exemplo, um inquérito policial. Por exemplo, alguém me passou um cheque sem fundos. Vocês sabem que cheque sem fundos é crime. Né, quando a pessoa... Bom, se a pessoa emite um cheque ciente de que o cheque está sem fundo, é crime. Bom, então isso pode dar ensejo a instauração de um inquérito policial. E o cheque precisa ficar lá porque o cheque, me corrijam se eu estiver errado, vai consistir na própria materialidade do crime. Então ele fica lá no inquérito. Agora, por outro lado, eu quero executar o cheque. Como é que faz? Vou ter que esperar o inquérito e o processo penal acabar para poder promover a execução? Não, nesses casos, admite-se a cópia, desde que acompanhada de uma certidão. Então, não basta que a cópia seja autenticada, não. Tem que ser uma cópia acompanhada de uma certidão de que o original está juntado em tal lugar. Juntado em tal lugar. Agora, nem preciso dizer a vocês, gente, que essa questão está se tornando um pouco mais complicada, é essa dificuldade que eu queria apresentar a vocês com o tal do processo digital. Porque se o processo é inteiramente digital, como é que se junta o original? É uma pergunta. Porque o processo digital é um processo que não existe na via física, né? Ele existe só na via digital. O que parece ser a solução é que o original fique depositado no cartório. Não é? O original vai ter que ficar, talvez, depositado em cartório, como prova de que existe o original, né, de que ele não está sendo usado para outro processo, para outra finalidade. Então, fica o original depositado em cartório, e no processo digital fica uma via, fica uma cópia, etc. E o cartório pode certificar que o original encontra-se depositado em juízo, depositado em cartório. Tudo bem? Só para terminar essa rapidíssima abordagem do título executivo, é só lembrar de que esse título executivo, gente, é um documento que tem que se cercar, digamos assim, de 3 qualidades fundamentais, sobre as quais eu falo rapidamente, porque não tem grandes mistérios. Certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza é muito simples, gente. A certeza do título advém do próprio fato de a lei considerar o documento como título. Quer dizer, se a lei considera como título o cheque, ou a nota promissória, ou a duplicata, é porque a lei reconhece naquele documento
um grau de certeza suficiente da existência da obrigação para dispensar o prévio processo de conhecimento. Tá? Então, essa certeza normalmente é dada pela própria lei. É dada pelo próprio fato do documento ser considerado título executivo. Tá? Ou seja, a certeza é o ante beato, né? Ante beato. É a existência da obrigação. Se a lei considera um documento como título executivo, é porque a lei está reconhecendo que ele é dotado, ele atribui à obrigação o grau de certeza suficiente para dar ensejo à execução. Liquidez tem a ver com o quantum de beato. Só se pode promover uma execução quando se sabe qual é o valor do débito, o valor da obrigação. Quando a obrigação for líquida. Aqui vocês sabem muito bem, só vou lembrá-los. O título executivo extrajudicial, forçosamente, necessariamente, tem que ser líquido. Não existe liquidação de título extrajudicial. Ele tem que ser líquido. E dizer que ele tem que ser líquido significa dizer que tem que constar do documento todos os dados necessários, tem que constar do título todos os dados necessários para que, por simples cálculo aritmético, possa se chegar ao quantum de beato. Isso tem que estar constando do título extrajudicial, sob pena de a execução não ser processada. Então, se há uma promissória, se há um cheque, tem que constar do título os dados necessários para se apurar o quantum por simples cálculo aritmético, mais, menos, vezes e dividir. Tá. Já se o título for judicial, vocês sabem que há casos que a nossa legislação admite que o título, que a sentença seja ilíquida. Ilíquida. Portanto, que o título não contenha de início o quantum de beato. Qual é a solução nesses casos? Vocês sabem, antes de se iniciar a execução, vai haver necessidade de uma prévia fase de liquidação. Liquidação. Então, só os títulos judiciais é que admitem liquidação. Os extrajudiciais não. E a fase de liquidação serve exatamente para a apuração do quantum. Para terminar, gente, que meu tempo já está esgotado, o requisito da exigibilidade é um dos mais simples. É preciso que a obrigação já seja exigível. Então, se ela é uma obrigação a termo, o que é uma obrigação a termo? Com um dia de vencimento, é preciso que o dia do vencimento já tenha chegado. Senão o título não é exigível. Se é uma obrigação condicional, é preciso que a condição já tenha se verificado. Se é uma obrigação bilateral, quer dizer, daquelas que o cumprimento da obrigação por uma das partes depende do cumprimento da obrigação pela outra, é preciso que se demonstre que o exequente já cumpriu a parte dele antes de exigir a do outro. Tá? Enfim, o requisito de exigibilidade tem a ver com o interesse de executar, né? Só há interesse de executar se a obrigação está vencida. Eu paro por aqui, já passei até da hora. Na próxima aula a gente enfrenta o procedimento das execuções, que é a parte mais interessante. Prometo que vai ficar uma coisa menos teórica e mais interessante. Na próxima aula.